Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos nessa live sobre telesaúde integrada e de bem-estar. Bom dia, Dr. Shaw. Bom dia, Dr. Gomes. Essa é uma live preparatória ao 16º Congresso de Gestão do Absenteísmo e Reabilitação Profissional. Esse é um congresso que vai acontecer esse mês aqui de abril, nos dias 25 e 26, no formato online. Né? Para essa live preparatória, nós convidamos 2 profissionais que são referências em suas áreas de atuação. O primeiro convidado é o Dr. Shao Lung Wen. Ele é chefe da disciplina de telemedicina do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP e presidente da Associação Brasileira de Telemedicina e de Telesaúde. O segundo convidado e também moderador dessa live é o Dr. Holmes Antônio Vieira Martins. Ele é médico psiquiatra da Fiocruz Fiocruz e mestre em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública. Bom, nós já estamos meio acostumados, né, com os termos telesaúde, telemedicina, telediagnóstico, teleorientação, telemonitoramento, entre outros termos, né, que denominam a prestação remota de serviços na área de saúde. Esses termos todos eles ganharam muita força a partir do ano de 2020, devido à pandemia de Covid. Né? Mais recentemente, o INSS adotou a teleperícia ou a perícia médica conectada para enfrentar as filas, as tradicionais filas de perícia médica do INSS. Então, essa perícia médica conectada deve começar a já estar em prática esse ano aqui. Né? O doutor Shaw vai falar sobre isso longamente no nosso Congresso de Gestão do Absenteísmo e Reabilitação Profissional. Né? Então, nós vamos ter noção de como está essa questão junto ao INSS. Né? Eu convido, então, para iniciar essa live, o Dr. Holmes Martins, que é moderador da live. E antes de passar a bola para ele aí, eu gostaria de deixar uma reflexão aqui para que ele dê continuidade, né? Uma reflexão e uma pergunta também, né? Será que a telemedicina e a telesaúde, que vão ser aqui o alvo da nossa live aí, elas podem desumanizar o atendimento do profissional de saúde? Elas podem ir na contramão, será, da tão falada medicina ou saúde humanizada? Doutor Gomes, a palavra é sua. Paulo, obrigado pelo convite. Bom dia, Paulo. Bom dia, Shaw. Bom dia, público. Bom, seria curioso, né? A gente está tele, né? A gente está tele. Nós nos juntamos, estamos em polos tão distantes, né? Acabei de ver um alô aqui da Inglaterra. Isso é o tele, né? É uma aproximação, né? É uma possibilidade de aproximação. No dia 1 da pandemia, eu fui convidado pelo saudoso professor Fernando Freitas, da Fiocruz, para compor uma mesa com o Ernesto Venturini. O Ernesto, ele trabalhou com Basaglia, né? E foi o Ernesto que uma vez eu sentado assim do lado dele, perguntei: Ernesto, e as crianças na reforma psiquiátrica da Itália, né? Houve participação? Ele olhou para o meu lado e falou: total. Né? Tinha uma escola do lado, né? Que fala muito do hospício, em Trieste, né? Mas não se fala assim do que estava ali do lado, né? E tinha escola ali, as crianças entravam, participavam, ou seja, as crianças, mais uma vez, saíram na frente da tecnologia, quebrando preconceitos, né? De repente surge a pandemia, e um trabalho que o Shaw desenvolve já há mais de 20 anos, de repente ele encontra um lugar, mais uma quebra de preconceito, né? Medicina. A medicina, eu me faz lembrar, assim, quando o Paulo convidou o Shaw para sentar, o que me veio à tona foi uma super tecnologia, que é a tecnologia humana,
que está ali no médico, no exame físico, né? Eu fui aluno do professor Marrano, que é considerado pela Academia Nacional de Medicina como o mestre dos mestres, né? Um professor de corredores, né? O Marrano viu nascer o raio-x, né? Eu dava carona para o professor Marrano. Olha o privilégio, a gente só vai se dar conta daquilo muito depois. E ele ensinou semiologia, né? Então, o médico que bem sabe semiologia, ele vai fazer uma boa telesaúde, uma boa telemedicina e mais, né? Eu estava falando com o Paulo antes de começar, né? Paulo, eu sou da geração que chegava, pegava o telefone quando era adolescente, ia ligar para a primeira namorada, tremia, assim, quem vai atender, né? E de repente atendia, né? Em 2013, 2014 surgiu na mão dos alunos, quando eu era professor na Federal Fluminense, surgiu o smartphone, primeira aula depois das férias, eu olhava para aquilo, eu falei, deu vontade de dar uma de tia brava, sair recolhendo o celular de todo mundo. Eu falei assim, não, são adultos, e eu também, eu não posso fazer isso, né? E aí era para falar da relação médico-paciente. E aí eu falei, a relação médico-paciente, se eu for pensar teatralmente, ela é mais simples do que várias outras, porque os papéis já estão dados, né? A gente tem que, de alguma maneira, quebrar algumas hierarquias para a pessoa poder ter liberdade de falar e fazer valer um conceito da medicina, que é o conceito de consentimento informado. E ninguém olhava para mim e, de repente, eu falei assim, a relação médico-paciente é mais um tipo de relação, né? Agora, a relação mais sofisticada que tem, aí eu falei, é a paquera. E aí todo mundo parou e me olhou. Porque na paquera os papéis não são dados, né? Você lida com uma pessoa que é um desconhecido ou uma desconhecida e você tem que se mostrar de alguma maneira interessante, sem exagero, né? Você quer se aproximar de tal pessoa, então vocês são capazes de exercer uma boa relação médico-paciente se vocês tiverem o mesmo princípio de respeito que se tem com toda e qualquer relação e saber como se aproximar, né? Então, eu sou da geração do tele, né? De que ligava, tremia, né? E conseguimos, né? E conseguimos. E a nossa geração que está chegando agora, para ensinar para essa garotada uma medicina, que é a medicina que a gente herdou dos nossos professores, uma medicina de respeito, de pedir licença na hora de chegar, de saber que uma pergunta ela pode ser invasiva se ela é feita de uma forma diferente. Então, para eu concluir, né, eu vejo assim, né, eu já vou fazendo uma afirmação, ela é tão humana quanto a atividade de medicina, né, trazendo o professor Marrano, né, e aqueles outros que viram as primeiras tecnologias. O professor Marrano falou do raio-x quando surgiu, né, ele chegava a pote de urina para a gente chegar no nariz, né, e conseguir fazer um diagnóstico. Então, acho que é isso, né, é a chance que eu vejo de trazer de volta a reumanização, porque estamos aqui de olho no olho, de alguma maneira, e somos presença, mas somos tele. Dito isso, doutor Shaw, o palco é seu, né? Um grande nome da telesaúde, que está quebrando preconceitos de uma maneira doce, elegante e com sabedoria. Muito mais do que conhecimento é sabedoria, que afeta a sabedoria. Então, bem-vindo, a fala é sua. Bom dia, Dr. Holmes. Bom dia, Dr. Paulo. Bom dia a todos os participantes. Só queria pegar uma carona do que o Dr. Holmes, porque a minha função aqui não é falar verdade ou não, é provocar. Eu acho que essa história de que humanizar algo humano é olho no olho é totalmente ultrapassado. Humanização é um estado de conexão com o bem-estar de alguém. Não adianta ser olho no olho se eu não estou conectado com o bem-estar da pessoa. Eu posso estar distante fisicamente, estou conectado em que a pessoa esteja bem. Humanização, de fato, é um estado de conexão. Tá? Então, esse eu queria provocar, que aí vocês podem fazer quaisquer pergunta depois. A outra, eu não acho que o futuro é a telemedicina. Acho que o futuro é a fusão da medicina com telemedicina, criando um outro chamado medicina conectada. E a palavra conectada tem múltiplo sentido. É
medicina sem distância. Isso quer dizer, não importa onde o meu paciente ou a pessoa esteja, eu poderei interagir. E conectada também significa a conexão da importância da pessoa. Então, por natureza, talvez a medicina conectada seja uma medicina humanizada, independente da distância da pessoa. E por último, antes de eu avançar, eu queria dizer, a única forma de fazer uma medicina conectada de qualidade se chama educação. Formar valores éticos, formar valores comportamentais, formar valores de conhecimento. Não adianta eu ser uma pessoa, assim, digamos, bem empático, se eu não também domino a minha arte de curar as pessoas, tá? Então, aqui eu só quis provocar para vocês que a palavra humanização é muito mais amplo do que nós costumávamos falar olho no olho. E eu queria provocar essa reflexão antes de falar qualquer coisa, para que tenham tempo de gerar argumentos e contra-argumentos, né? E nós podemos fazer até tréplicas, tá? Então, doutor Rômulo, obrigado por essa oportunidade. Doutor Paulo, obrigado por fazer essa provocação. E antes de eu falar, também queria dizer uma coisa. O mundo tecnológico não é o mais importante. Nós temos que usar a tecnologia na medida certa. A ultratecnologia, só a tecnologia, não só não é resolutiva, como ela encarece e como ela perde o contexto, tá? Então, é muito importante nós dizermos que a medicina conectada será uma medicina moderna, humanizada e aplicando a tecnologia na medida certa, de acordo com o perfil certo, seja do profissional ou seja do paciente. E é isso que eu queria explorar um pouco na fala de hoje. Eu Bom? tenho um depoimento aqui da Patrícia Pessoa Pousa, que está lá na Inglaterra, em Cambridge. Né? Ela está dizendo que ela foi atendida em pronto-socorro por telemedicina. Né? Ela já chegou lá com toda a anamnese pronta e, na verdade, o presencial, o diagnóstico foi confirmado no exame físico, aí sim presencial. Né? E ela disse que ela ficou muito satisfeita com esse atendimento, 100% satisfeita. É bem interessante, já dando aí uma comprovação de que a telemedicina é uma realidade mesmo. Né? Muito bom, Patrícia. Adorei. Continue fazendo essas contribuições. Nós vamos debater um pouco isso também. Então, eu só queria pedir uma licença para vocês, se eu compartilhar um PowerPoint, eu só ia pedir para o Dr. Holmes para me parar depois dos 12 minutos, porque às vezes eu falo demais. Você diz, Chau, você falou demais. Aí eu paro e nós começamos a interagir, tá bom? Então, Pode deixar. eu vou compartilhar o meu PowerPoint, tá? Só que é no checar. Vocês já estão conseguindo ver a minha apresentação? Sim. Você vê que o título, eu já coloquei algo a mais. Um passo para a saúde 5.0 humanizado e ESG. Você vê que aqui eu já retirei a ideia exclusivamente tecnológica para entrar numa outra meta. O que é 5.0? O que é humanizado? E o ESG são as metas da ONU. E nós temos que enxergar que isso é a nossa missão para 2030. Tá? Então, já fui apresentado, sou chefe da disciplina de telemedicina e atual presidente da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde. Uma coisa que eu só queria que vocês entendessem, a incorporação tecnológica é irreversível. Não é porque a tecnologia é superior, não, é que a sociedade está mudando. Nós até hoje já temos o quê? Realidade combinada, não é nem virtual nem aumentada, é uma realidade composta. E isso é representado pelo lançamento recente do Apple Vision. É uma tendência que vai ocorrer. Então, nós estamos nisso. Nós estamos entrando nas casas inteligentes.
As casas inteligentes são casas conectadas. E o que nos impede de fazer a saúde conectada? Se nós temos robô de limpeza que já entrega de presente, Pix, Drex, metaverso, entre outros, é obrigatório que a saúde se modernize, porque senão nós seremos vistos como mausoléus, tá? Isso é importante. Então, estamos acompanhando as mudanças tecnológicas. Telemedicina e telesaúde não é ferramenta. Eu já vinha falando nos últimos 15 anos que é um método e, felizmente, grande parte das pessoas já entende que é um método. Agora eu vou provocar vocês. Não, isso não é suficiente. Telemedicina e telesaúde são o quê? Inovação de processos. É só nós olharmos para os bancos, que até início do século XXI tinham filas enormes só para pagar conta de luz e conta de água, e eles reinventaram o processo fazendo o serviço distribuído, internet banking, caixa eletrônica para alguns serviços mais seguros e retirada e saque de dinheiro, e aquelas filas foram substituídas por gerentes, estações de gerente. E o que nós podemos fazer pela saúde? Temos que fazer a fusão da saúde com telesaúde, criando a saúde conectada, reorganizando o processo. E essa reorganização era importante. Parte com as casas inteligentes conectar, que vai ser o nosso dia a dia. Muitas pessoas hoje assistem streaming. Se assiste streaming, está conectado. Temos que trabalhar com as estações de telesaúde, como se fossem as caixas eletrônicas, e nós temos que criar as coordenadorias biopsicossociais e os hospitais híbridos conectados. Então, isso são provocações para vocês. Então, hoje, a verdadeira telemedicina e telesaúde são de logística. Logística, eu não estou substituindo nada. Então, o que a Patrícia falou é uma logística. É uma logística de cuidado, é uma logística de cuidados quebrado em processos, visando agilizar. Então, hoje nós vivemos, até 2030, nós só temos 6 anos para melhorar a logística de saúde, aumentar a eficiência e reduzir desperdício e reduzir a fragmentação. Então, o que a Patrícia colocou, além de fazer de uma parte inteligente de processo de saúde, ela também é uma forma de evitar a fragmentação da saúde, que, inclusive, é a maior causa de desperdício de saúde no Brasil, porque nós não temos a integração de cuidar de uma pessoa e nós temos fragmentação em atenção primária, secundária e terciária. Didaticamente e organizacionalmente interessante, mas a telesaúde permite criar uma coisa chamada cuidados integrados, tá? Então, só quero colocar, nós temos que trabalhar na redução de sinistro, aí sim, a telesaúde integrada de bem-estar, ele tem uma finalidade de promoção de saúde e prevenção de doença. A melhor forma de reduzir custo com tratamento de doença é manter qualidade de vida e manter as pessoas saudáveis e felizes. E certamente até 2030, nós não teremos mais o cuidado de doença dependendo exclusivamente de consultório, clínicas e hospitais. Nós teremos a expansão para a casa das pessoas e nós teremos a saúde distribuída. Então, telemedicina de logística e telesaúde integrada estão vinculados com inteligência de processo, eficiência, humanização, equidade, acessibilidade e transparência, e nós ainda podemos avançar mais. Preditivo, ao nós juntarmos com a inteligência artificial num processo de grandes bases de dados, eu forneço o recurso de preditividade ou uma intervenção antecipada, e aí tem a ver com promoção de saúde e prevenção de doenças e agravos. Naturalmente, nós não podemos esquecer que nós estamos indo para a sociedade 5.0, que é um conceito criado no Japão, é por isso que eu chamei de saúde 5.0, e em 2016, definindo o que seria a sociedade humana após a quarta revolução industrial. Quarta revolução industrial,
é inteligência artificial, robótica, entre outros. E desde 2016, a sociedade japonesa perguntou, e aí? Depois que isso acontecer, o que nós seremos? E aí criou-se o conceito de sociedade 5.0. Eu diria que a sociedade 5.0 também precisa de uma saúde 5.0. Mas a sociedade 5.0 tem um perfil importante. Envelhecimento. O Brasil será o 6º país mais velho do mundo até 2030 e nós teremos mais idosos do que crianças de 0 a 14 anos. A saúde exclusivamente presencial vai conseguir fazer um processo bom? Eu acho que não. Eu acho que nós temos que reorganizar, isso se chama ecossistema, e aí o Japão também viu o envelhecimento, e aí ele diz, nós temos que cuidar do estilo de vida e do conforto de vida. Temos que promover a saúde, temos que otimizar a lógica de cuidado de doença e temos que reduzir as dependências. Provavelmente a redução de dependência vai ser, em parte, baseado em robótica e inteligência artificial. A otimização de tratamento, eu chamei de intermitência de logística e outros. E aqui eu quero transmitir um pensamento que foi falado por Thomas Edison em 1903. O médico do futuro não dará remédio, mas instruirá seu paciente no cuidado do corpo humano, na dieta e na causa de prevenção da doença. Eles podem até descobrir o germe da velhice. Esse é o tom que nós temos que trabalhar no chamado telesaúde, de estilo de vida e bem-estar. Um ramo que é onde nós não vamos trabalhar apenas em abordagem da doença, mas nós vamos trabalhar em estilo de vida, reintegração social, promoção de saúde e prevenção de doenças, e talvez já olhando para o envelhecimento. Nós temos que preparar o nosso sistema e ecossistema nisso, tá? E, naturalmente, olhando para o ESG. Isso chama linha de cuidado. É errado as pessoas dizerem telemedicina e telesaúde associar com teleconsulta. E isso é totalmente ultrapassado. Isso é uma banalização da telemedicina e telesaúde. Para que serve telemedicina e telesaúde? Organização de linhas de cuidados de uma forma biopsicossocial. Nós não cuidamos apenas de doença. Nós não cuidamos apenas de doentes. Nós cuidamos de pessoas que podem, em algumas fases do tempo, estarem doentes. Mas o nosso propósito é um cuidado integral, biopsicossocial, e criar uma cadeia de cuidados envolvendo os diferentes níveis, tá? Primária, secundária e terciária, de tal forma que seja transparente e a pessoa se sinta acolhida. Esse acolhimento se chama humanização também, tá? Então, só queria reforçar isso, esse pensamento que foi feito comigo, a Maíla e a Mariana de Miechal, que é uma arquiteta na área de longevidade, nós desenvolvemos esse conceito. Um dos conceitos é o primeiro bloco chamado o Personal Care, estilo de vida, bem-estar e saúde nas escolas, atenção primária vinculado com o cuidado integral e cuidado domiciliar, uma coordenadoria de cuidados integrados, teletriagem, inclusive telepronto atendimento, a Patrícia fez esse comentário, o Dr. Holmes também, uma teletriagem, um telepronto atendimento em escala suficiente para atender cada situação segundo o arquétipo biopsicossocial. Então, você vê que eu já usei termos que pouca gente entende para que serve a telesaúde. A adequação da linha de cuidado segundo o arquétipo biopsicossocial da população atendida. E, naturalmente, nós vamos ter que avançar, eu sei que é muito chato eu usar esse termo, mas é o que nós vamos ter a partir de 2030, que é a telesaúde da terminalidade, a terminalidade humanizada, seja ao paciente ou seja aos seus familiares. Então, vocês veem o poder verdadeiro da telemedicina e telesaúde, e a outra coisa, não é apenas tecnologia, eu sou contra as pessoas falarem integralmente digital.
eu sou contra apenas olhar a tecnologia, eu sou a favor da tecnologia e do sistema digital na medida certa e na dose adequada para o arquétipo sociocultural. Senão, ele só faz estragos, banalizações, tá? Então, só para vocês verem, isso é linha de cuidado. Então, só para dizer, Telesaúde não desumaniza. Quem desumaniza são profissionais pouco humanos e pouco qualificados. Então, humanizar não é apenas olho no olho. A pior das formas de desumanizar e não oferecer nada, agilizar a resolução de problemas é humanização, melhorar a jornada dos passos em humanização. Então, Patrícia, obrigado por você ter falado, porque quando você contou a tua experiência, na Inglaterra fizeram a melhoria da jornada, a melhoria da experiência de ser cuidado. Oferecer acompanhamento contínuo é humanização. Reduzir desperdício do sistema de saúde é humanização, porque assim eu consigo atender mais pessoas com melhor qualidade. Isso é otimizar, tá? Então, aqui eu quis provocar vocês sobre o que é humanizar, tá? E que nós precisamos avançar um pouco mais. Esse é um trabalho que a arquiteta Mariana fez, prédios Ikigais ESG. A construção de estilo de vida, entrada de esportista, espaço coworking residencial focado inclusive na população sênior, espaço de bem-estar, você vê academia de ginástica com um robô de telepresença, de acompanhamento, e assim vocês têm o conceito do que se chama estilo de vida e não apenas o cuidado de doença, tá? Esse aqui é um modelo que ela apresentou já na Casa e Cor em 2021, juntamente com outros arquitetos, que é chamar moradias inteligentes com robô de telepresença, companhia. Ah, você vai dizer, não, mas isso é muita ficção. Não, esse de baixo que vocês estão vendo em movimento é o robô Astro da Amazon. Ele seria como se fosse um Alexa que anda. Então você pode chamar, ele se aproxima. É muito provável que, assim como os robôs de limpeza e o nosso cotidiano, robôs Astro sejam o cotidiano. Então, o cuidar de alguém vai ser utilizado o sistema de telepresença, tá? Então, agora, os profissionais estão preparados, saberão cuidar integralmente de alguém, esse é o nosso grande desafio, tá? Esse aqui é a estação de telesaúde, só para quem não conhece, essa é a arquiteta Mariana. Foram lançadas 2 estações, uma na UNB em 23 de setembro, lá em Brasília, e o segundo em Santos. Por que cidade de Santos? Porque a cidade de Santos já tem mais de 20% de idosos, né? Eu sempre falo que Santos é o que o Brasil será em 2033. A percentual de idosos é grande e ela montou, diferentemente do chamado clássicos cabines, que é como se fosse um cabine de videochamada, ela fez uma concepção sobre o cuidado integral, inclusive com ambientação, não ter claustrofobia, as pessoas têm uma maca, ter poltrona acessível, e o conceito de uma ambientação para não ter claustrofobia, mas para gerar o bem-estar. Ela se baseou no conceito do Forest Therapy, porque é chamada a imersão em floresta, principalmente para quem tem ansiedade, neurose, entre outros. Tá? Talvez o Dr. Holmes possa até complementar um pouco mais isto. E ela criou conceitos de sonorização e odorização para criar esse ambiente. E ela também montou a ideia de 3 câmeras, 2 câmeras ambientais e uma câmera frontal, para que a abordagem seja mais imersiva. E aqui vocês estão vendo que inclusive colocar dentro de uma escola, porque nós temos saúde mental de professores, de crianças, autistas, entre outros. Então, ela criou um novo conceito, e é isso que eu chamei de estação de telesaúde, que é a fase intermediária entre a casa da pessoa e o serviço especializado. Você tem uma unidade
intermediária, e essa unidade intermediária pode ter um conjunto de dispositivos para fim de exame físico. Outra coisa que é falso. Telemetria interestadual não permite exame físico. É errado. Permite. É preciso entender as características de exame físico feito pela telemedicina entre os pontos sem instrumento, tá? Começando por observação, inspeção, automanobra, autopalpação sob supervisão, até o apoiado em equipamento. Um diabético, eu não sei para que eu vou palpar tanto. Talvez eu precise de um glicosímetro. Uma pessoa com asma, às vezes eu preciso de um espirômetro. Uma pessoa que tem a suspeita de Covid, e eu preciso definir se eu vou internar, talvez um oxímetro. Então, tem que acabar com essa história de dizer que telemetria interestadual não permite exame físico. Quem fala isso é porque não conhece o que é telemetria interessaúde, mas é preciso entender que exame físico é especialidade dependente e situação dependente. Então, aqui estou mostrando os equipamentos, tá? Então, eu só queria dizer que, inclusive, tem esse livro, Telemedicina de Logística e Telesaúde Integrada, e que nós temos que pensar a tecnologia na melhoria da eficiência e humanização da saúde, e não olhar a tecnologia, tá? Somente a tecnologia, ela é muito seca, ela é desumana. E outra coisa, telemedicina sem médico não é telemedicina. Em teleenfermagem sem enfermagem não é teleenfermagem. Então, aí eu só quero ressaltar para vocês essa ideia de que o ponto fundamental em todos os aspectos é a criação de processo e a incorporação da tecnologia na medida certa e de uma forma que gere eficiência. Obrigado. Passo a palavra para o Dr. Holmes e para o Dr. Paulo. Obrigado pela fala, Chal. Você falou um termo, assim, trazendo da década de 70, o Ivan Illich, né? Quando fala de desperdício, eu uso muito o termo iatrogenia. No Comitê de Tecnologia e Inovação, na transição do governo Lula, que aconteceu lá na COP, numa fala minha, eu disse, né, dados objetivos, que 1/3 dos adultos tem algum grau de esteatose hepática. 1/3 dos adultos tem dentro do seu pulmão, hibernando, o bacilo da tuberculose, esperando uma oportunidade para reativar uma doença. Né? Então, a gente está entre a negligência da tuberculose, hoje a realidade brasileira, e a iatrogenia do excesso de medicamento e tratamento. Isso tem acontecido na saúde presencial. Isso é anterior à pandemia. O que acontece numa situação dessa? Né? Hoje a gente tem um volume de informação muito grande, né, que está disponível da população. Né? E eles nunca precisaram tanto de um médico, de um profissional de saúde, para ajudar a interpretar essas informações. Né? Então, o conceito de iatrogenia, a gente está, de fato, nesse momento 5.0, de otimização dos recursos. Né? Tratamento médico e iatrogenia é hoje, nos Estados Unidos, uma das principais causas de morte. Como assim? Pois é. Né? E a minha área, a psiquiatria, talvez seja uma das mais potencialmente iatrogênicas de todas. Porque uma coisa é tomar um veneno e morrer na hora. A gente sabe que a causa é o veneno. Ou sofrer um acidente e morrer na hora. A gente sabe que a causa da morte é um acidente. Agora, quando isso vai cumulativamente, em pequenas doses ao longo da vida, é difícil dizer qual é a causa. Né? Morreu de quê? Insuficiência hepática, O que causou? Isso são situações cumulativas. Né? Então, quando o Dr. Chal coloca que é muito mais que o atendimento, né, a consulta, né, ele está ampliando a visão não só do profissional, ele está ampliando a visão da população, que a população possa compreender. E quando o Chal foi falando isso, me veio uma coisa aqui, deixa eu ver se eu acho. Está aqui em cima, eu vou pegar. Eu estava com o Amir Haddad. Amir Haddad, ele, Zé Celso Martinez
e o Roberto Borghi, né, criaram o Teatro Oficina de São Paulo. E com o Amir Haddad, numa atividade com ele estava, esse aqui é do Só Teatro Salva, do grupo Tá na Rua, né? E ele falava da importância assim, do teatro. Quando o Shaw foi falando, né, eu disse assim, acho que esse é o papel da saúde. O protagonismo da saúde, né, muitas vezes é ficar nos bastidores para fazer a vida da pessoa acontecer. A pessoa não tem que passar a maior parte do tempo frequentando um consultório, uma clínica, né? Ele tem que otimizar esse tempo para que ele possa ir ao teatro, ir ao cinema, estar com quem ele quer, né? As tecnologias, elas chegam nesse momento, né, para dar o tempo, né, que é o grande bem, né, que todos nós temos, para democratizar esse bem que é o tempo, né? Então, é uma oportunidade, né, de trazer uma vida um pouco menos árdua para as pessoas que... Eu fico vendo assim, eu tenho mais de 10 mil perícias, né, dentro da Justiça Federal. Eu vi os adoecimentos mentais, né, e de repente eu começo a perguntar, bem, então, onde é que você mora? Você gasta 3 horas para chegar no trabalho. Quanto tempo você gastou 4 horas para chegar aqui nessa perícia? Né? Você me falou que tem 4 filhos. Com quem estão as crianças? O vizinho está fazendo um favor, mas ele não podia ficar com um, então ficou... Ela teve que peregrinar por 2 ou 3 casas para deixar os filhos razoavelmente bem cuidados, para que ela pudesse ir lá para ir atrás de um benefício, e ela adoeceu por conta disso. E anos atrás, quando eu dizia, ela está de fato doente por conta disso, né? Porque na perícia ela estava bem, porque ela, de alguma maneira, ficou um tempo fora. E quando ela voltar, vai adoecer de novo. Né? A gente está num momento que isso começou a tele ajuda a perceber isso. Se eu dou 4 horas a mais do dia para ela, né? Eu deixo de tirar, eu deixo de expropriá-la, né? Ela tem 4 horas como educadora de seus próprios filhos. Uma das grandes doenças hoje da nossa contemporaneidade, dessa explosão, eu sei que o tema não é esse, mas dessa explosão de diagnósticos psiquiátricos na infância. Eu sou pediatra também, né? Tem RQE, né? E na Justiça Federal eu trabalhava na interface, na pediatria e psiquiatria, né? Essa explosão, o tema não é esse, né, Paulo? Nem só, mas isso mostra, isso é uma iatrogenia. Porque a criança vai lá, é feito um diagnóstico fenomenológico de autismo, até porque, mas como que vai resolver aquilo ali, né? Ela tem que ser, a gente tem que tirar tudo que tira esse tempo de convívio com ela, com os adultos que vão estruturar ela como pessoa, né? Então, a iatrogenia, e aí eu percebo como um conceito muito mais amplo, né? Uma pessoa que vai, não, só vou fazer uma ressonância magnética assim, sem critério. Não, a telesaúde, a telemedicina, ela prevê nessa logística critérios mais bem aplicados para evitar a iatrogenia. Né? Porque, é só um exame. Não, se esse exame mostra que ela tem um microaneurisma lá no tronco cerebral e não tem o que fazer, né? E ela vai morrer com aquilo, mas ela vai chegar, tem uma bombazinha que pode explodir a qualquer momento. Então, quais as consequências de um resultado, né, que a gente chama de incidentaloma no exame? Né? Coisa. Né? Então, a telesaúde, né, nessa visão mais ampla, né, é para isso. Né? Um dos motivos é para isso, para que a pessoa possa levar as suas vidas, né? Que ela possa alcançar uma plenitude. Né? E um conceito que muitas vezes... Por que o Dr. Shaw... Me corrija se não corrija, Dr. Shaw. Quando fala 2030, porque nós temos... O ano 2030 é um ano mundial, no sentido de que é a Agenda 2030, né, da ONU, que o objetivo número 3 é saúde e bem-estar. Né? Então, a gente tem que estar implicado nisso. Então, isso não é algo que o Shaw criou, assim, do ano 2030. Não, é algo que nós temos que chegar lá e fazer, dar tudo de si. Né? A gente tem que nos empenhar ao máximo, porque é um trabalho coletivo, conjunto, que a gente consegue fazer. Né? E é isso. Né? Então,
eu acho que trazer o conceito de iatrogenia, isso que o Dr. Shaw falou, né? Envelhecimento, né? Saiu um artigo na BBC agora, uma reportagem, que mostra que há países no mundo que já vendem mais fralda descartável para velhos do que para crianças, né? Olha onde que a gente está chegando, né? Tá, tudo bem, o velho vai usar a fralda descartável, mas será que a gente pode imaginar que essa velhice aconteça sem fralda descartável, no sentido de reforçar a musculatura perineal? Isso é coisa que é possível ser feita em casa, né? Isso é coisa possível ser feita em casa, para ele que possa curtir a vida dele, sabe? Então, tem situações que vão acontecendo que reparam a outra e parece que o governo vai fornecer. Sim, no momento atual tem que fornecer. Mas será que não é possível a gente, com tecnologia, melhorar a condição de vida desse velho? Porque esse velho convive com o mais novo. E é uma coisa interessante. Tem um filme, Shaw, um desenho do estúdio Ghibli, do Miyazaki, né, que é Ponyo. Né, e no Ponyo, vale a pena ver. Né, é muito interessante, porque ele coloca uma casa para velhos. Né? Eu gosto do nome velho, eu acostumei com o nome velho, né? Nós envelhecemos, né? A opção a não envelhecer é muito pior, né? Então, vamos, sabe, uma casa para idosos seria lar de longa permanência, instituição de longa, hoje pela nomenclatura brasileira, né? E do lado, o que é? É uma escola. Do mesmo jeito que na Itália você tinha o hospício e a escola, como que é importante o convívio com criança? Então, é importante, né, porque ali que está essa transmissão de um saber que está muito além do conhecimento. Então, cuidar dos velhos é cuidar de quem pode trilhar o caminho para as crianças e jovens também. E hoje está tudo muito fragmentado. Né? O termo fragmentado só usou algumas vezes, né, da fragmentação da saúde. Né? Mas eu acho que essa fragmentação não é exclusiva da saúde, é de todas as relações. Né? Então, humanizar isso, né? Desfragmentar o olhar, desfragmentar o toque, desfragmentar o cuidado e desfragmentar essa barreira entre gerações que aconteceu. Né? Hoje o jovem não tem fala. Hoje o jovem não quer fala. Eu fico vendo o que chega para cá, muito adoecimento, eles acham que não pode ter fala. Né? Eu não sou religioso, mas às vezes eu falo assim, 2000 anos atrás, um menino de 12 anos, é menino, né? 12 anos, chegou ali no STF e começou a falar, e todo mundo falou, bacana, isso é legal, né? Aí eu estou fazendo, evidentemente, uma analogia, né, dos tempos, né, embora sou anacrônico, né, mas com 12 anos de idade, né, um menino chamado Jesus entrou na sinagoga e causou em quem viu. Hoje as crianças não têm fala. Né? A gente hoje vive uma gerontocracia, mas uma gerontocracia do privilégio. Né? A gente, de alguma maneira, né, a saúde, ela sempre foi, de alguma maneira, um organizador da sociedade. Né? Quando na década do começo, né, fala do Ford, né, poucos anos depois, do Thomas Edison, poucos anos depois, a nossa medicina, muita gente não sabe, é uma medicina que se tornou hegemônica por conta de um relatório Flexner, que aconteceu nos Estados Unidos, que criou essa medicina hospitalocêntrica que a gente tem hoje, que é o que predomina. Mas existe a medicina da minha origem, que é árabe e indígena, eu tenho uma origem árabe e indígena, que são medicinas belíssimas. 2 anos, 1 ano e meio atrás, né, a gente convidou, né, Paulo, o professor João Paulo Lima Barreto Tucano, que ganhou o prêmio de melhor tese da CAPES do ano, uma tese sobre o corpo. Eu fui convidado para ir lá na Amazônia, fui no Centro de Medicina Indígena, participei da primeira defesa de tese de doutorado inteiramente escrita em idioma não português, né, escrita em tucano, né, e essas sabedorias, essas outras medicinas, eles me chamavam de Kumu. Né? Kumu é como se chama médico em tucano, que para mim foi uma grande honra. Né? Eu era o único médico dito ocidental que estava ali. Então, é um momento da gente poder integrar. Né? Esse saber não é valorizado, né, Ramos? Não é valorizado. Não é valorizado. Né? Então, o tele, que foi tele, né, Paulo? Não foi presencial, foi tele. Foi tele, sim. Né? Foi tele. Então, é a chance que a gente tem. Né? Eu me consultei com ele como pessoa, né? E que anamnese linda, Chau. Que anamnese linda. Né? Eu acho que esse é o grande ponto. Às vezes a população tem um temor, talvez, não sei, até para a gente poder pensar. Né? Esse olhar, né, do jovem médico transmite a segurança clínica
de que estou fazendo um exame semiótico, uma semiologia absolutamente adequada, e você pode ficar seguro com o meu exame. Né? Será que esse médico está preparado, né? E vai como uma provocação, um desafio, né? Onde que nós, onde a gente tem que acertar, a gente sabe, né? Mas onde que estão as falhas assim, que a gente precisa trabalhar, não só com os nossos pares da saúde, mas com a comunidade, para que a gente possa chegar lá em 2030. Com essa aula do Dr. Shaw e essas colocações que você fez, Gomes, eu acho que a cabeça dos participantes aqui devem ter muitas colocações aí para serem feitas. Eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer. Né? Infelizmente, nós já avançamos no horário que estava determinado para essa live, né? Foram 45 minutos, nós já estamos há quase 50 minutos na live. Eu gostaria de abrir aí para algumas perguntas que forem possíveis, algumas colocações aí dos participantes, né? Gostaria que o William, aí que está na técnica, ajudasse o William a colocar a primeira pergunta lá do nosso chat, colocar aqui na tela, da Érica Cruzeiro, né? Então, ela diz que trabalhamos com telesaúde, começamos com atendimento para a Covid-19 e expandimos para o atendimento virtual para munícipes de Barretos e compreendemos que o atendimento por tele ajuda muitas pessoas, tanto quanto presencial, e isso é gratificante demais. Acho que é uma colocação que o doutor Shaw, se quiser. Bom, Érica, muito bom. Eu tinha trabalhado já desde 2019 com o Hospital de Amor, que também implementou a telesaúde. Eu acho que o Covid nos mostrou uma coisa: humanizar e oferecer para as pessoas quando estão carentes. Então, o que você ficou muito feliz, você fez um ato de humanização, tá? Então, eu estou traduzindo as palavras para desconstruir aquela ideia de olho no olho, dizer que a pior das formas de desumanizar é ignorar e não oferecer nada. Então, parabéns e também fico muito contente com a tua empolgação. A Luciana Mateus, né? Está dizendo que gostou da live, fantástico. Ao contrário do que é bastante propagado por aí, o digital veio para humanizar e não para robotizar. Parabéns pelo conteúdo. Parabéns aí, dividido pelo Dr. Shaw e pelo Dr. Gomes. E aí uma pergunta da Patrícia, o Dr. Shaw acho que já falou um pouco sobre isso, telemedicina e a relação com a inteligência artificial, né? Então, inteligência artificial é irreversível, principalmente com a popularização da inteligência artificial generativa. O que o médico tem que saber, os meus alunos me perguntaram uma vez, professor, como que evita de perder o emprego para a inteligência artificial? Foi só uma e é fácil. É ser hiperinteligente, ser mais inteligente que a inteligência artificial. Mas como? Quando vocês reconhecem que a inteligência artificial é uma ferramenta para vocês construírem linha de raciocínio, vocês saberem fazer boas perguntas, vocês saberem ter boas opiniões e vocês criam diversos valores. A telemedicina com a inteligência artificial também vai evoluir para a medicina preditiva, que eu comentei, inclusive, que na telesaúde integrada de bem-estar, vamos usar muito isso. A preditividade segundo região característica para você antecipar ações, tá? Então, eu vejo com bons olhos a inteligência artificial, desde que o médico reconheça que ele é só uma ferramenta para acelerar a qualidade do desenvolvimento que ele vai ter. Ótimo. Mais uma pergunta. Como seria o preparo dos profissionais de saúde para a telemedicina, ou para a telesaúde, e também para o acolhimento da população? Então, naquele livro eu escrevi 18 capítulos, e entre os capítulos estão saber o que é linha de cuidado,
Segundo, saber fazer media training e humanização. O Dr. Holmes ele fala uma coisa muito importante. A anamnese, ele também tem que ser uma técnica usando comunicação segundo o arquétipo sociocultural da pessoa. Criar um estado de conexão. Então, nós temos que ensinar media training, técnicas de comunicação para desenvolver esse estado de conexão. Temos que ensinar as modalidades de forma de exame físico. Temos que ensinar que a telemedicina em si só não é o mais importante, talvez o mais importante é a medicina conectada. Saber quando nós podemos quebrar os cuidados em fases. Eu posso ter um atendimento de anamnese, pré-avaliação tele, com a resolução e definição presencial, só que nesse ínterim eu já tive tempo de conversar com meu colega, com outras pessoas, porque quando vier presencialmente, eu já faço um direcionamento de melhor qualidade. Isso se chama atendimento em fases para a melhoria dos cuidados. Então, são esses pontos que nós temos que ensinar, e inclusive ensinar uma coisa para a população. Quando se faz um teleatendimento, é um atendimento formal, você não pode estar em público, nós temos uma questão de sigilo e vários outros. Então, tanto para a população quanto para o médico e profissionais de saúde, o ensino da ética e bioética digital. Eu gostaria de aí, emendar aí uma pergunta, né? Se os conselhos aí de profissionais da área de saúde, né, eles estão preparados para fazer essa fiscalização do uso das ferramentas aí de telesaúde. Bom, eu vou responder só pela medicina, tá? Não, tá? Apesar da primeira resolução de telemedicina ser de agosto de 2002, não está suficientemente preparado, então nós precisamos acelerar criando uma coordenadoria de padrões de acompanhamento e fiscalização. Hoje tem alguma coisa, mas você sabe, é muito reativo e não prospectivo. Então, essa tua pergunta, ele levanta um ponto. Nós precisamos nos organizar melhor para cuidar, porque senão o mundo digital é um mundo explosivo. Quando nós acordarmos, já não tem mais o que fazer. Tá? Então, nós precisamos nos prepararmos muito bem desde agora. Bom, infelizmente eu vou ter que... Bom, vou mais uma pergunta. Nós temos 5 minutos ou 4 minutos para encerrar essa live, né? Então, sabemos que o Brasil tem um abismo digital, dada a carência de nossa população, desde o acesso à internet e etc. Isso impacta a telemedicina, esse abismo digital da sociedade? Patrícia, impacta e não impacta. Quando você olha como processo, ele não impacta. Só para dizer, telemedicina já existe desde 1960. Até 80, nós não tínhamos nem conectividade tão boa e tinha telemedicina. Então, só queria dizer o seguinte: a telemedicina pode ser formato online, síncrona ou assíncrona. Nós estamos em online, mas também poderia ser assíncrona, principalmente para laudos radiológicos, ECG, tudo. E eu não precisaria ter um acesso à internet tão rápido. 80% das situações são eletivas, então não tem urgência. Então, de um dia para outro, envio de resposta não vai fazer tanta diferença. Isso é telemedicina assíncrona, tá? Nós temos uma outra possibilidade. Eu não preciso atingir até o smartphone da pessoa. A pessoa pode ir para uma unidade de base de saúde conectada, pode ir para um outro centro que tenha conexão. O que eu tenho que melhorar é a jornada de deslocamento desnecessário. Acho que o doutor Ramos falou muito bem. Aquela viagem de horas. E se ele só andasse 15 minutos até uma escola que tem estação, então trocasse 4 horas por 15 minutos? Já fizemos o que nós queríamos. E por último, para a política pública de saúde, nós ainda podemos criar o conceito de agente comunitário conectado. Ele vai com o tablet, com conexão, quando ele visita, ele é o elo de conexão entre a pessoa mais humilde com o sistema. E aí eu quero dizer para vocês,
usem tudo que vocês têm de habilidade para inovar os processos. Segundo, eu não sou dependente 100% da tecnologia. Tecnologia vai ser aplicado para nós de forma inteligente, tá? Então, é isso que eu recomendo para vocês. Gostei também da tua pergunta, mas você vê que, como profissionais, vocês são capazes de criar coisas diferentes. Ok. Dr. Holmes, então, 1 minuto para despedir aqui da live. Agradecer a presença do Dr. Shaw, né? É um nome importantíssimo, né? Para dar, ele está na fronteira, né? Isso é muito importante, é um trabalho de coragem, né? Ele articula muito bem com as diversas instâncias, né? E fundamentalmente é um educador, né? A função do professor é isso, né? É de fazer-nos desaprender, né? Então, ensinar é fácil, quero ver fazer desaprender, né? E ensinar para colega médico é isso, né? Porque uma vez que se aprende, né, é difícil desapegar daquilo, que sabe. Então, parabéns, né, pelo Shaw, pela trajetória, e que continue, né? É isso, agradecer ao Paulo, né, por essa composição de mesa, e é isso, um abraço a todos. Obrigado, Holmes. Dr. Charles? Então, primeiramente, Paulo, parabéns pela iniciativa, tá? Eu acho que isso é importante. O Dr. Holmes que fez uma fala muito importante, então fico muito honrado de ter feito esse painel juntamente com você. Para todo mundo que assistiu e todo mundo que fez as perguntas, né? Você sabe que nenhum evento consegue evoluir de uma forma boa se não tem perguntas, inclusive, que geram debates e geram uma mudança de pensamento. Então, queria também agradecer para todas as pessoas que mandaram as perguntas, que nos permitiu fazer uma contextualização do tema, tá? Então, obrigado, parabéns. E eu também vou me despedindo e fico à disposição para o que vocês precisarem. Paulo, Muito por favor. obrigado. Muito obrigado, Dr. Shaw. Muito obrigado, Dr. Holmes. Obrigado a todos que estão aqui presentes. Eu sei que o tempo é exíguo, não é possível a gente responder a todas as perguntas, né? Convido vocês aí, se quiserem dar continuidade a esse papo sobre telemedicina, telesaúde, saúde mental, que eu aí convido a todos aí para o 16º Congresso de Gestão do Absenteísmo e Reabilitação Profissional, no dia 25 e 26 de abril, online também. Obrigado a todos e até a próxima oportunidade.